Vivendo e aprendendo no dia a dia. Vocês já perceberam que tem pessoas que têm ciúmes de Deus? É isso mesmo. Na religiosidade ou nas igrejas tem muito isso. Então as pessoas têm ciúmes de Deus. Por exemplo, eu sou católico, mas eu não posso dizer que eu sou um católico religioso, porque eu aprendi coisas que a Igreja Católica não ensina, então tive que bater de frente com muita coisa que tem dentro da igreja. E aí você passa a ser um crítico da igreja. Eu não tenho interesse nenhum em ficar criticando a igreja católica. Porém, quando você vai discutir com um católico religioso, que fala muito, que faz muitos anos que está na igreja, está totalmente dominado pela igreja, essa pessoa ela vai bater de frente com você. Porque quando você começa a falar do reino de Deus, e você começa a falar do acesso direto a Cristo, ou a Deus através de Cristo, ou seja, você é cristão, igreja somos nós. Então, quando você vai explicar isso para uma pessoa religiosa, ela ela vai bater de frente com você, vai ter um confronto, né? Ela vai te afrontar, né? Na verdade. Porque não vai concordar, porque na cabeça dela a igreja está acima de tudo. Mas se você fala para ela, não, mas Cristo está acima da igreja e nós somos a igreja está em nós, então você é a igreja. Então vai criar um conflito. É, é muito complicado discutir isso com pessoas religiosas, muito, porque é, a formação, né, dos padres é uma coisa, pastores também, é uma coisa muito complicada, tá? Então você vai para uma universidade, você tem uma formação X. Você vai numa outra, você tem uma formação Y e assim vai indo. Então tem vários dogmas, né, leis, né, e tem vários ensinamentos. Uns proíbem umas coisas, outros permitem e assim vai indo. Aí você chega naquela conclusão, qual que é a verdade? Tem que estudar a verdade. Como que faz para você entender o que é o caminho, a verdade e a vida? É Cristo, tá? Se ele mesmo falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida, então coloca ele em primeiro lugar. A igreja jamais vai estar acima de Cristo em primeiro lugar, né? A igreja sim, é a noiva, né, que está sendo preparada para o casamento. Só que não esqueça, a igreja é povo, é gente, tá? Não é o prédio. As pessoas estão confundindo isso aí. Cristo não vai vir casar com o prédio da igreja católica ou da igreja evangélica, igreja X, Y, Z. Não é isso não. São as pessoas preparadas, são os cristãos de cada igreja, tá? Ou seja, tem cristãos que estão nas igrejas, mas não tem aquela religiosidade, não segue totalmente, é, vamos dizer assim, a igreja não está acima de algumas pessoas, né? Então você não pode aceitar ela acima de você. A igreja é piso, ela é prédio, você pisa nela e não é ela que está acima de você. Esse aqui é o detalhe. Então quando você vai discutir esse assunto, ainda mais se for discutir com religiosos, padres ou até pastores, você vai ter um confronto, né? Não tem como. Quando a pessoa está totalmente com a mente assim engessada dentro de uma bolha, ou seja, a pessoa não consegue sair daquela bolha para poder discutir ou para poder te ouvir, acreditar no que você está falando, complicado. Eu vejo Deus assim. Deus é mudança, Deus é transformação, Deus é tudo, tá? Ele está em movimento. Se você está numa igreja que ela está parada no tempo, não tem movimento, não tem atualizações, uma igreja não consegue se conectar com outra igreja e discutir novos assuntos, novas ideias, formular novas questões, tem alguma coisa errada. Simples, né, que eu estou falando, né? Estou dizendo o seguinte,
não é para ficar. Tem muito a ser discutido, sempre teve, sempre haverá mudanças. Porque enquanto, por exemplo, vamos falar do Apocalipse, enquanto o livro de Apocalipse, as interpretações, não é discutida por algumas religiões e outras sim e outras não, então tem um problema aí. Vocês concordam? Tem um problema? Não é só o Apocalipse, mas o Apocalipse para mim é um dos principais e mais importantes livros, porque é o que mostra o fim da história da humanidade aqui na Terra. E o que vai ser a eternidade, qual que vai ser o fim do diabo, tá? Que ele vai pro lago de fogo e vai ser exterminado ali. Então, a igreja evita de ficar comentando isso aí, porque não é interessante os cristãos ficarem, estudando isso, sobre o fim do diabo. Opa, então peraí. Para quem que isso não é interessante? Para o próprio diabo. O que o diabo faz? Ele é astúcio. Ele entra nas igrejas e ele tem participação nas igrejas. Não tem como. Então, se tem problema dentro de igreja, tem a participação do diabo lá dentro. E o que ele faz? Ele não deixa as pessoas ficarem. Fica todo mundo dando pane, no cérebro. Não sabe para onde está indo. Já parou para pensar nisso? Você sabe para onde você está indo? Você tem certeza que você vai morrer? Ah, você vai para o paraíso, né? Sabe a diferença entre reino e paraíso? A maioria das pessoas não sabe que existe o reino dos céus. Onde Cristo está? Você acha que ele está no paraíso? Sim, ele está no paraíso. Mas ele também está lá, sentado à direita de Deus Pai, que é lá no reino dos céus. E tem muita gente que não foi para lá. Lá é lugar de reinantes, né? Então lá tem reinantes. Assim como Moisés foi um reinante aqui na terra, então ele tem direito de estar lá. Quem não foi reinante na terra simplesmente vai ser salvo, mas não vai para o reino dos céus. Entenderam a diferença? Salvação e reino. Então, haviam 3 pessoas na cruz: Cristo e os 2 ladrões ao lado dele, o lado direito e outro do lado esquerdo. Um se arrependeu e foi salvo. Esse foi para o paraíso. Estarei com você ainda hoje no paraíso. Senhor, quando lembrares de mim, no seu reino, lembra-te de mim no seu reino. Aí Cristo fala: não, estarei com você no paraíso, não no reino. Você não vai para o reino. O Dimas não foi para o reino, ele foi para o paraíso. Porque ele se arrependeu no último minuto, No último momento ele se arrependeu, foi salvo. Paraíso, salvação. Reino, o único que foi para o reino foi Cristo. Dos 3, estou falando, foram crucificados. Ele foi para o reino. Ele é reinante, por quê? Porque ele reinou aqui na terra. Se ele reinou aqui na terra, ele é reinante. E detalhe, vai voltar para reinar novamente por mais 1000 anos. E o outro, que não acreditou, esse perdeu a salvação. Então são os 3 caminhos: salvos, não salvos e reinantes. 3 caminhos. Lembrem das 3 cruzes, tá? Dos 3 crucificados aí. Então isso aí é uma coisa tão simples para enxergar. Muita gente não vê isso aí, não enxerga isso daí. Então ali está a maior prova, tá? De que tem sim, o reino é separado do paraíso. São lugares diferentes. E, bom, tem muitos detalhes aí, No fim dos tempos, o que vai acontecer, o apocalipse, a grande tribulação, tem muita coisa que as pessoas tinham que estudar isso aí. Onde eu critico a igreja, que infelizmente tem igrejas que revelam, outras não. Por isso que eu falo que é uma ação, talvez até do diabo, para confundir as pessoas, confundir padres e pastores. Então não vai pensando vocês assim que esse pessoal que se diz padre, pastor, bispo, até o próprio Papa, eles são acima de você, tá? Não aceite. Aceite sim, as pessoas que têm conhecimento, tenha respeito com as pessoas que têm conhecimento, Mas não se
rebaixe para pessoas que às vezes você nem sabe, só porque ela tem um cargo ou função, você está ali se rebaixando para ela só por causa disso. Às vezes você está mais próximo, tem mais intimidade com Deus do que essa pessoa. Isso é pesado que eu falei agora, hein? A pessoa, você ter mais intimidade com Deus do que, vamos citar um exemplo, do que um papa, do que um bispo, do que um apóstolo, um pastor, sei lá, tem tantos cargos e funções aí, né? Então, você fala, não, mas essas pessoas são diferenciadas, são abençoadas por Deus. Cuidado, cuidado. Cada um, é individual. Quando você fica sabendo que, ó, o padre que eu tanto gostava, aquele pastor, nossa, pisou na bola, fez coisa errada. E aí? Então, até onde foi esse grau de intimidade dessa pessoa com Deus? Onde está a sabedoria dessa pessoa, o conhecimento? Você vê Salomão? Salomão, nossa, era todo um homem sábio. Ele pedia por sabedoria e ele tinha sabedoria.